E nós estamos trabalhando nesse período a necessidade da gente andar em unidade. E unidade para poder conquistar, unidade para poder avançar, unidade para poder viver o plano de Deus. E a palavra que eu quero compartilhar nessa manhã, eu tenho nesses últimos dias meditado no livro de Isaías, né? E fechei a minha meditação sobre Isaías essa semana. E é um livro muito rico, né? São 66 capítulos e muito rico mesmo, porque ele é um retrato da nossa própria vida, do interesse de Deus em nos salvar, da nossa obstinação em muitas vezes fazer o que não convém, e a insistência de Deus em bater a nossa porta e vir ao nosso encontro, em nos convidar e nos desafiar a viver uma vida diferente. Hoje eu quero desafiar os irmãos a juntos decidirmos viver a vontade de Deus. Eu não sei você, mas para mim me parece muito claro que a vontade de Deus é a melhor para a nossa vida. Você concorda comigo? Quantos estamos de acordo nisso? Não é? Mesmo que leve um tempo para a gente descobrir isso, não é verdade? Vamos ser honestos com nós mesmos, né? Muitas vezes nós achamos que a nossa vontade é melhor. Muitas vezes nós achamos que nós sabemos o que é melhor para nós e para o povo de Deus, para nós e para a igreja do Senhor, para nós e para a nossa família. E quanto mais a gente amadurece, a gente vai descobrindo que a gente não sabe tanto assim. A gente vai descobrindo que a gente tem muito por aprender, que a nossa vida pode mudar muito se a gente tiver um coração sensível e disponibilidade para crescer. E eu já quebrei muito a cabeça, e você também deve ter tido essa experiência comigo, de insistir com a minha vontade, enquanto Deus sinalizava a vontade dele. Quem já viveu isso aqui? Não é? Os demais estão de parabéns que não viveram isso, né? Ou talvez não descobriram isso ainda, né? Mas a verdade é que a gente tem uma tendência, né? Houve uma época até que a igreja pregou isso com muita insistência, que a gente podia dizer para Deus com detalhes o que a gente queria, porque se a gente descrevesse com detalhes, Deus nos daria. Que o problema das nossas orações não serem atendidas é porque a gente pedia mal, mas não é igual à palavra, porque a gente tinha que ser específico com Deus. Se você quisesse um carro, tinha que dizer a marca do carro, a quilometragem, né? Se ele tinha roda de liga leve ou não, não é verdade? Se quisesse uma esposa, tinha que dizer a altura, a cor do cabelo, né? E por aí vai. Que na verdade é só um reflexo de uma cultura que está muito presente aí fora, de que o ser humano determina todas as coisas, não é? E que na verdade não encontra respaldo na Bíblia. Na Bíblia a gente aprende a viver uma outra dinâmica. A gente vai ao encontro de Deus, Deus nos mostra de fato quem nós somos, a gente se descobre em Deus, não é? Porque na verdade, enquanto a gente não tem uma experiência com Deus, a nossa imagem a nosso respeito, ela é muito, muito, muito opaca, distorcida, não é? Distante da realidade. A nossa verdadeira identidade, ela brota quando a gente consegue se encontrar com Deus. E aí, a partir dali, nós descobrimos a vontade de Deus para a nossa vida, e João 15, né, começa a fazer parte da nossa vida, quando diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, vos será feito. Mas tem um se antes, não é? Ou seja, eu aprendo que a vontade de Deus é melhor. E eu quero, então, a partir desse pressuposto, de que a vontade de Deus é melhor e que todos nós queremos, precisamos viver a vontade de Deus, eu quero dividir com vocês alguns princípios que eu aprendo com Isaías. Alguns princípios ao longo, eu precisaria de mais tempo para a gente fazer discorrer, eu sempre digo isso aqui, né? Me desculpe, né? Por isso que a gente precisa da célula, porque na célula a gente detalha isso aqui. A primeira coisa está no capítulo 1 de Isaías. Isaías capítulo 1, no verso 14, mesmo assentados, no verso 18, 1:18.
nós encontramos o Senhor falando através do profeta. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, vermelhos, né? Eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. A primeira coisa que o profeta Isaías nos ajuda a perceber nesse caminho de viver a vontade de Deus e de estarmos juntos em fazer a vontade de Deus, é que a gente precisa se dar conta do pecado na nossa vida. Reconhecer o pecado e aceitar o convite da graça. Não há como avançar em cumprir a vontade de Deus se não tivermos um coração totalmente aberto para Ele. Ou se houver áreas na nossa vida, se houver áreas no nosso coração onde a palavra não encontra acesso. Se houverem pecados guardados, situações mal resolvidas, onde a palavra de Deus não encontra acesso. Talvez a gente diga assim, não, pastor, mas minha vida está toda aberta para Deus. Deixa eu exemplificar melhor. É muito comum, por exemplo, quem pratica psicologia também tem essa experiência, né, mas no aconselhamento pastoral, quando a gente começa a chegar numa área, em qualquer área da nossa vida, quando a gente começa a chegar numa área que é muito difícil para a gente precisa de uma disposição maior para continuar tratando daquela situação. Não é? Isso é na vida. Não é? Quando, por exemplo, para poder mudar a qualidade de vida, você tem que mudar o seu estilo de vida. É muito difícil para a gente. Ao menos, por exemplo, que você encontra um problema de saúde que diz assim, se você não fizer isso, você vai morrer mais cedo. Aí a gente dá um jeito. Mas, a menos que alguém coloque a faca no nosso pescoço, normalmente, a gente tem muita dificuldade em mexer com rotinas que nós já elegemos como boas para nós. Mesmo que essa rotina seja ruim. Mesmo que essa rotina seja depreciativa. E na vida com Deus também, muitas vezes, nós guardamos algumas áreas. Enchemos essas áreas de justificativas, de evasivas, de situações, para dizer assim, eu não quero mexer com isso. Como Marta e Maria, que queriam tanto a ressurreição de Lázaro, mas quando Jesus chega e manda tirar a pedra, ela diz assim, Jesus já está cheirando mal. Não mexe com isso não, deixa isso quieto. Eu costumo dizer que há alguns casais que se resolver o problema deles, eles se separam. Você conhece algum casal assim? Não, é verdade. Tem alguns casais que já, o vínculo que os une não é mais o amor, é a briga. Aí se acabar com a briga, acaba a razão do casamento. Um dia que passa sem brigar, um olha para o outro e diz assim, o que houve? Você está com raiva de mim? Porque o normal passou a ser a distorção. E a distorção passa a gerar o vínculo. É verdade, eu não estou brincando não, é verdade, é sério. Não é? Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Talvez você que cuidou, por exemplo, do seu pai, da sua mãe, durante um tempo longo, pode confirmar comigo como é difícil, depois que essa pessoa parte, você reprogramar sua vida dentro de um outro paradigma, porque você acostumou, ou você forjou sua vida para cuidar de uma pessoa enferma durante o período da sua vida. Por mais difícil que seja a situação, a gente acaba se adaptando a ela. Às vezes para o bem, e às vezes para o mal. E é por isso que o profeta Isaías começa dizendo assim, olha, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Porque ainda que os nossos pecados estejam assim arraigados, aprofundados na nossa vida, se vocês quiserem e ouvirem, vocês vão comer o melhor dessa terra. Ou seja, há um convite de Deus para a mudança de vida. Há uma oportunidade graciosa de transformar a nossa vida. E para mim esse é o primeiro passo de todo o processo. A graça de Deus, ela está disponível para todo mundo.
Mas nem todo mundo percebe. Todo mundo usufrui da graça. Porque, por exemplo, o sol não cobra para iluminar. A chuva não cobra para molhar. O vento não cobra para soprar. Ou seja, todos nós, de alguma maneira, usufruímos da graça de Deus. Mas nem todos percebemos que isso é graça. Nem todos percebemos que essa graça está disponível. Só acessa a graça de Deus quem se permite quebrantar. Quem reconhece que não é digno, que não é merecedor, mas que a graça está ali, disponível para ele. Então, assim, o Vitor Hugo pregava aqui mais cedo, né? E ele falando sobre uma atitude farisaica, né? Uma atitude religiosa, em que nós confiamos muito mais na nossa capacidade do que na graça de Deus. E às vezes é isso mesmo. Se por um lado a religião significa religar, que é reconectar a gente com Deus, muitas vezes a religião não conseguiu fazer isso. Muitas vezes a religião conseguiu criar para nós placebos, máscaras, bandanas que nos deixaram no mesmo lugar. A gente pratica algum rito religioso, como um culto, como participar de alguns atos religiosos, para aliviar a nossa culpa, para nos fazer sentir melhor. Enquanto, na verdade, a graça de Deus é oferecida para pecadores, para pessoas que dizem assim, eu preciso da graça. Eu não encontro em mim mesmo saída para a vida que eu acabei desenvolvendo. Eu não encontro em mim saída para mudar meu temperamento, a forma que eu lido com as pessoas, a forma com que eu lido com os meus filhos, a forma como eu lido com a palavra de Deus. Porque aqui, querido, pecado não é tudo que é imoral, não é só o imoral. Quando a gente ouve falar de pecado, a gente logo pensa em imoralidade. Não, pecado tem a ver com tudo que destoa do plano de Deus para a nossa vida. Pecado tem a ver com a limitação da nossa própria vida, tem a ver com a inibição do potencial profético de Deus para nós. Quer dizer, viver a vontade de Deus passa necessariamente por perceber-se pecador, carente da graça, carente da misericórdia. É por isso, por exemplo, que Jesus disse sobre Zaqueu, quando ele entra na casa de Zaqueu, Zaqueu confessa que era pecador, diz que ele ia restituir aquele a quem ele tinha defraudado. Jesus diz assim, hoje houve salvação nessa casa. Zaqueu não teve dificuldade de admitir os seus problemas. Toda cura começa por eu e você nos assumirmos enfermos. Não é? Tem um ditado corrente entre nós, que a gente diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Não é? Há pessoas, e muitas vezes nós vivemos isso em áreas específicas da nossa vida, que estão morrendo por dentro, ou fazendo morrer, e não se dão conta disso, porque ainda não entenderam o mistério da graça. Porque de fato é um mistério. Admitir que Deus não precisa de nada para me perdoar. Admitir que Deus não precisa de nada para me acolher. Admitir que não há nada que eu possa fazer para me sentir, para ser abraçado por Deus. Que basta eu me assumir pecador e me aproximar dele, e me lançar nos braços dele, e usufruir do seu amor, para que então a meu caráter seja moldado segundo o caráter de Deus. É por isso que Jesus disse que no dia que ele voltar, muitos vão dizer, Senhor, nós curamos enfermos em teu nome, nós expelimos demônios. E Jesus vai dizer assim, apartai-vos de mim, malditos do meu Pai, porque eu não os conheço. É impossível esquecer de alguém que abriu a sua vida para a gente. Eu me lembro, por exemplo, no Nordeste, eu um dia atendi um pastor que eu conhecia só de ouvir falar. E de ouvir falar, porque o falar, às vezes, as pessoas falam o que é, o que não é, não é? É sempre assim, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve, porque há sempre aumentos, né?
E aquele moço um dia encontrou comigo na rua e disse assim, eu preciso conversar com você. Porque alguma coisa também chegou para ele, de que a gente era pessoa em quem ele podia confiar, e aquele moço abriu o coração comigo. Ele falou por 3 horas. Ele sentou no meu gabinete e falou por 3 horas. Parecia que aquele moço estava despejando a vida dele ali. Poucos meses depois, aquele moço foi assassinado, né, por um filho de alguém que era membro da sua igreja. Né? E foi uma tragédia naquele lugar. Mas eu saí daquele gabinete naquele dia com a cabeça de todo tamanho e com o coração partido com as mazelas que aquele pastor, aquele jovem pastor, compartilhou comigo. É impossível esquecer, porque naquele dia ele sentou na minha frente e ele não estava preocupado em me, como é que eu vou dizer, impressionar com os feitos dele. Ele rasgou a vida dele por inteiro, sem nenhum pudor, sem nenhum pudor. Não dá para esquecer. E se eu e você, que somos pecadores, somos impactados, Deus, que é todo amor, quando você se rasga diante dele, quando você se entrega, ele não esquece de você, porque você entregou a sua história na mão dele. Então é mais do que um ato de penitência, de se arrepender, de dizer assim, ai meu Deus, eu sou um pecador miserável, e fazer, não é isso. É você de fato se lançar àquele que é todo amor, assumindo a sua miséria e a sua condição. Não é? Então para mim esse é um primeiro fundamento. Não é possível viver a vontade de Deus sem primeiro se beneficiar dela. Não é possível viver a graça de Deus sem primeiro ser alguém que foi alcançado pela graça. A segunda coisa que para mim brota do livro de Isaías, está logo no capítulo 6. No capítulo 6, eu não vou ler o texto, mas a gente lembra bem do texto, quando Isaías chega no templo e Isaías tem uma visão da glória de Deus. Lembram dessa experiência? Isaías tem uma visão da glória de Deus. Ele vê anjos adorando, o templo está cheio de fumaça, as abas das vestes, Isaías não vê o Senhor totalmente, ele vê a casa cheia das roupas, das vestes, que simbolicamente ele enxerga. E a primeira, confirmando o que a gente acabou de dizer, a primeira expressão de Isaías é dizer assim, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Senhor. Ou seja, confirmando o que eu já disse, a primeira experiência de Isaías é dizer assim, eu sou pecador. E eu estou diante da glória de Deus. Ai de mim. E é interessante que na mesma hora um anjo pega uma brasa no altar e toca na vida de Isaías, nos lábios de Isaías, ele diz assim, o seu pecado foi perdoado, o seu pecado foi purificado. E Deus diz assim, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías diz assim, eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa história daria para a gente fazer, você já ouviu muitas mensagens só sobre esse capítulo, mas eu quero hoje chamar a atenção só para uma coisa, que para mim é um segundo fundamento que o livro apresenta para mim. É a ideia de que Deus quer ser achado. Deus quer ser achado pelo seu povo. Deus quer se encontrar com o seu povo. Deus quer que o seu povo tenha uma experiência de transformação impactante, sobrenatural com Ele. Lembram que se você acompanhar, ler em casa, eu quero te recomendar, se você ainda não leu Isaías, a ler Isaías, estudar Isaías. Os primeiros 30 capítulos de Isaías é quase que só denúncia do pecado do povo, como o povo se afastou, o problema das nações que vão vir pegar o povo, e por conta da consequência do pecado. Isaías, esses primeiros capítulos é muita denúncia, sempre respaldado na Bíblia, a profecia é denúncia e anúncio. A Bíblia sempre denuncia o pecado e anuncia a esperança. Mas é interessante que, no meio dessa geração que Isaías diz fazer parte, ou seja, Isaías não encontrou-se com o Senhor porque ele era melhor do que a sua geração. Entende? Não, ele diz assim, eu sou um homem de impuros lábios, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías diz assim, eu não sou melhor que os meus irmãos,
Você está entendendo o que eu estou dizendo? Isaías diz assim, eu não sou melhor do que os meus amigos que estão lá fora. Por que eu estou tendo essa experiência aqui? O que há de ser por mim, de mim? Ou seja, Isaías tinha consciência da degradação da sua própria vida. Mas ele se permitiu ser achado pelo Senhor. E isso fez com que Isaías passasse por uma experiência de transformação e se tornasse instrumento de transformação. A Bíblia diz assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Embora esse texto é verdade absoluta para nós, é verdade também que Deus tem buscado o seu povo, Deus tem batido a nossa porta, como ele escreve em Apocalipse, Deus tem nos andado conosco, como ele escreveu na caminhada para Emaús, e muitas vezes os nossos olhos estão fechados para a manifestação de Deus. Os nossos olhos, os nossos sentidos espirituais estão fechados. O povo metodista, no início do movimento, foi muito acusado de desequilíbrio. Os metodistas eram chamados de entusiastas, que era uma forma pejorativa de dizer assim, isso aí não é religião séria, isso aí não é cristianismo sério, isso é emoção pura. A ponto dos metodistas nas festas do amor que se fazia, que vocês conhecem, que é aquela festa do pão e da água, onde se confessava pecados, porque chamava festa do amor, dizia, e eram festas fechadas, só para os metodistas essas. O pessoal dizia que os metodistas praticavam orgias em grupo, porque eles tinham uma festa chamada de festa do amor. Então, só pode estar fazendo coisa que não presta. É verdade. É verdade, não é? Nós somos chamados de entusiastas. E o Wesley tem um discurso, a defesa contra a acusação de entusiasta. Ele escreve várias páginas sobre isso. Ele diz assim, não há como esperar. E ele está falando de cristão, ele não está falando de pagão, não. Que eles entendam. Porque os seus sentidos espirituais estão embotados. Como pode mortos entender do reino dos vivos? O Wesley está falando da sua igreja, da igreja anglicana. De um povo que naquele tempo, ainda que confessando Jesus como Senhor, ainda que se declarando vivos, eram mortos, estavam mortos. E eu temo, irmãos, que às vezes a gente corre esse risco de Deus estar se manifestando, de Deus estar querendo agir, e nós julgarmos o espiritual pelo natural. Nós reprimirmos o espiritual porque o nosso natural não consegue discernir, mas não vai conseguir nunca. Porque a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não há como querer discernir naturalmente o que só se discerne espiritualmente. Ou seja, Deus quer ser achado nesses dias. Deus quer ser encontrado nesses dias. E Deus será encontrado por um povo que tem fome de Deus, por um povo que precisa de Deus. Eu queria te perguntar, para você perguntar para a pessoa que está do seu lado, pergunta para ele, você precisa de Deus? Pergunta para o seu irmão. Você precisa de Deus? Parece óbvia a resposta, mas ela não é tão óbvia assim. Porque muitas vezes nós vivemos como se nós precisássemos de Deus de vez em quando. A gente sabe que precisa de Deus o tempo inteiro, mas a nossa prática diz outra coisa. A gente vive muitas vezes como se a gente precisasse de Deus de vez em quando. Agora estou precisando de Deus. Meu filho está doente, eu estou desempregado, tem uma pessoa que eu amo que está passando por uma dificuldade, agora eu preciso de Deus. A gente esquece que a gente precisa de Deus para ficar em pé. A gente só sabe como é importante ficar em pé o dia que a gente não pode mais ficar em pé. A gente precisa de Deus para levar comida na boca. A gente só sabe como é importante esse movimento o dia que a gente não consegue fazer. Eu me lembro de uma irmã testemunhando a cura que sua filha viveu. A sua filha nasceu com o palato aberto, não é? E Deus foi fazendo uma obra na vida daquela menina. O dia que a menina conseguiu usar canudinho,
para ela foi um estrondo, algo sobrenatural, porque para a realidade da filha dela, usar canudinho, uma coisa que é tão natural para você, era excepcional, extraordinário. Mas nós vivemos como se essas funções, respirar, cantar, andar, caminhar, comer, trabalhar, fossem tudo mérito nosso, enquanto na verdade é tudo expressão da graça de Deus. Quando a gente começa a perceber que eu levantei, você já teve a experiência de, quando vai dormir, dizer assim, será que eu durmo mesmo? Quando foi que caiu para você a consciência do que é dormir? Você já pensou que dormir, eu não espero não tirar o sono de ninguém aqui, mas é quase morrer? Quem já parou para pensar nisso aqui? Que dormir, eu achava que era só eu, né? Tem mais gente, né? Que é quase morrer, que você fecha os olhos e assim, e por um determinado tempo, e não é um pouco de tempo, né? Você não sabe quem está à sua volta, o que fazem com você, né? O reverendo Luiz, enquanto que nós conhecemos bem, né, a dona Norma, um dia acordaram com uma pessoa dentro da casa deles, com arma apontada para eles, enquanto eles dormiam. Você já pensou que cena horrorosa? Não é? Horrível, não é? Você já parou para pensar que até para dormir você precisa da graça de Deus? Para acordar você precisa da graça de Deus? Meu Deus. A Ângela estava contando para mim que lá naquela cidade, lá onde está o Beto Carreiro lá, mas esqueci, Navegantes lá. Oi? Penha, né? Uma criança morreu esses dias, né? Porque foi sugada pela aspiração de uma banheira de hidromassagem de um hotel. E 3 adultos tentaram arrancar a criança de todo jeito e ela ficou presa pelos cabelos e morreu afogada. Como essa família está precisando da graça de Deus. Essa mãe que tentou com todas as forças, vendo a filha morrer ali, amigo, e não conseguiu. Que não teve ajuda. Como essa família está precisando da graça de Deus. Tem hora que a gente só se dá conta que precisa de Deus na tragédia. Irmãos, é por isso que o texto que nós lemos diz assim, hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o coração de vocês. É muito triste ouvir a Deus só quando tudo vai mal. Porque quando tudo vai mal, Deus continua gracioso. Mas a gente já perdeu tanto tempo. A gente já perdeu tanta oportunidade. A gente já deixou de viver tantas coisas especiais. Porque nos fechamos em nós mesmos. O segundo princípio, então, queridos, é que Deus quer ser achado. Tem uma música aí da minha juventude, que alguns vão compartilhar comigo, do Rebanhão, da década de 80, né? 80, início dos anos 90, que diz assim, um dia eu subi no monte para ver se encontrava Deus. Né? Voltei muito triste de lá, porque não encontrei. Ele não está lá no monte. Ele está em todo lugar, perto de mim, dentro de mim. Ele não é difícil de achar. Nós é que dificultamos. A gente religioso complicou demais a vida com Deus. Nós criamos uma série de regrinhas, de coisas. Tem que ser assim, o assado, é assim. Meu Deus. Deus, quando veio tão simples. Jesus não ergueu uma parede, não construiu templo, não fez nada disso, não instituiu ordens, ele só se fez achado, ele só se deixou achar, porque esse, na verdade, é o propósito de Deus, ser achado por mim e por você, e a partir desse encontro com ele, ser tocado, ser transformado e servir de testemunho no meio de uma geração perversa. Servir de luzeiro no meio de uma geração perdida.
Ou seja, mesmo gente como eu e você, com todas as dificuldades que nós temos, quando nós temos um encontro marcante com Deus, a nossa vida começa a servir de bênção para outras pessoas. E a gente também complicou isso, a gente precisa descomplicar isso. A gente achou que ser bênção era fazer um curso de teologia, era ter treinamento para poder evangelizar. Não, ser bênção é repartir o que você tem. É dizer assim, eu estava perdido e fui achado, eu tinha uma vida miserável e Deus me deu alegria, eu não tinha esperança e agora eu tenho. Amém, irmãos? E finalmente, sem terminar, não é verdade? Que essa é uma palavra que a gente não termina. Eu pretendo hoje à noite aprofundar o último tópico dessa ministração. É que Deus não desiste do seu plano. Ele alimenta a nossa fé com as suas promessas. Isso é uma coisa muito preciosa de Deus, do modo de Deus agir. Eu e você, eu não sei se você age como eu, mas eu confesso que a minha tendência não é bem essa. A minha tendência, talvez como a de alguns aqui, não é tão graciosa assim. A gente dá oportunidades para quem mostra que merece oportunidade, não é assim? Não é assim? Talvez você já está mais maduro do que eu. Mas normalmente a gente faz alguns testes, a gente joga algumas oportunidades. Se a pessoa aproveita a oportunidade, você dá outra, não é? Se ela aproveita, você dá outra. E ela vai crescendo de oportunidade em oportunidade, não é? Não é assim que a gente faz? Eu sou assim, não é? E eu preciso confessar que isso não é tão gracioso, porque Deus não me trata assim. Deus não me trata assim. Porque em Isaías, desde o capítulo, do primeiro capítulo, se você olhar lá no primeiro capítulo, quando Deus denuncia o pecado, no capítulo 2, Deus já anuncia o futuro glorioso de Israel. Aí Deus vem e denuncia o pecado mesmo, bate, mas bate com força. No capítulo 6, ele chama Isaías. Aí ele vai e bate de novo, mas no capítulo 9 ele anuncia o reinado do justo, do menino que vai nascer, da virgem. E o governo está sobre seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E aí Deus de novo, não é, denuncia o pecado, e aí lá no capítulo 35 tem uma demonstração de como é uma vida. Eu preguei sobre isso aqui domingo passado, não é? Está na internet, um sonho possível, não é? Como é maravilhosa a vida que Deus quer oferecer. E aí no capítulo 42 ele vai mostrar o servo do Senhor. E eu selecionei aqui 42, 53, 55, 65. Na versão na linguagem de hoje, eu estava ouvindo essa semana e eu fiquei impactado nisso. Que Deus diz assim, eu vou estar aqui para vocês. Eu vou estar disponível. O João Ferreira diz assim, vocês vão clamar e eu vou ouvir, capítulo 66. Mas na linguagem de hoje ele diz assim, eu vou estar aqui disponível para vocês, se vocês me chamarem, eu vou estar aqui. Você já ouviu isso de Deus? Ou seja, mesmo que a nossa vida caminhe a passos largos contra a vontade de Deus, Deus está sempre revelando as suas promessas para que de alguma maneira os nossos corações sejam despertados, porque Deus sabe que os sentidos espirituais só são despertados pela fé, pela revelação, pela manifestação do sobrenatural. Não é por razão, não é por convencimento. Por exemplo, essa ministração que eu estou fazendo aqui, por mais persuasivo que eu seja, eu não vou conseguir chegar ao teu coração se o Espírito de Jesus não te revelar. Se o Espírito de Jesus não te revelar, talvez você vai dizer assim, gostei hoje, foi mais ou menos. Pastor, hoje estava na média. Não é? Mas se o Espírito de Jesus te revelar e criar uma conexão com o seu coração, essa palavra arrebenta, é como martelo, como diz a Bíblia, que arrebenta a pedra. Porque Deus não desiste dos seus sonhos. Deus não desiste dos seus projetos. E a realização do sonho de Deus na nossa vida, e Isaías aponta isso do início ao fim, se dá por meio de Jesus. Jesus é o caminho de Deus para que a nossa vida seja restaurada.
palavra que eu quero compartilhar essa noite é sobre o governo do justo. O governo de Jesus. Jesus apresentado por Isaías. Eu devo compartilhar isso, se Deus me permitir, me der vida até a noite, devo compartilhar essa palavra. Sobre o governo do justo. A vida segundo Jesus, a partir de Isaías. Mas o que eu quero te dizer nessa noite, nessa manhã, é que se você quer viver a vontade de Deus, aceite o convite da graça. Permita-se encontrar com Deus. Em terceiro lugar, deixe que as promessas de Deus gere fé no seu coração para mudar. Eu vou terminar e me lembro de novo da experiência de Wesley. Wesley, desde cedo na sua vida, e eu falo de Wesley porque às vezes, quando Deus começa a fazer algumas coisas no nosso meio, há quem se ache na condição de emitir juízo e diga que isso não é metodismo. Não é? Que isso não bate com a Bíblia. Só que, na verdade, a gente encontra na Bíblia e na história do metodismo uma outra história. Mas o Wesley, desde cedo, começou a perceber que a sua vida, as suas boas obras, a caminhada não estava sendo suficiente. E ele é um cara que pesquisa muito, que busca muito, resolve ser missionário nos Estados Unidos, vai para lá, se frustra, né? Sai de lá escorraçado, porque a moça que ele gostava começou a namorar com outro, e ele pega e nega a ceia para a moça no altar. A moça era filha de um coronel do lugar, e ele tem que encerrar o projeto missionário dele rápido, entendeu? E ele não ganha ninguém para Jesus na Geórgia. Um fiasco a viagem missionária dele. Além de perder a namorada, ele perdeu tempo, né? Não conseguiu nada. Uma namorada que nem foi namorada. E parece que ele nem resolveu isso, porque casou mal com sua vida. Quando alguém diz, está idolatrando, não estou idolatrando não, porque o sujeito não conseguiu arrumar uma família direito. É interessante como Deus faz, né? Deus usou o Wesley de maneira tão poderosa, mas no casamento ele foi extremamente infeliz. Foi fiel à sua esposa até a morte. Mas arrumou uma mulher que até suspeita que ela bateu nele, tem. É verdade. No final ele foi cuidado pelos amigos, porque a mulher não... E a gente não ouviu a parte dela, né? Apesar que ele não fala muito dela também, né? Só para você ver que Deus usa quem se acha disponível, não são os melhores. O Wesley estava longe de ser o melhor. Ele era alguém disponível para Deus. Mas é interessante que quando ele volta para a Inglaterra, ele fica sabendo que tinha um leigo pregando ao ar livre. Isso para ele era um absurdo, para a igreja daquela época era um absurdo. E a mãe dele, Dona Suzana, disse assim, vai lá, meu filho. Ouça o moço primeiro. Vai lá. Vai ver o que está acontecendo. E ele vai. E na medida que ele vai, ele tem uma experiência com Deus que muda drasticamente a vida dele. Porque ele foi contra a vontade. Ele coloca no diário dele, fui de má vontade. Foi porque mamãe mandou. Às vezes você precisa... Você não dá remédio para os seus filhos mesmo sem ele querer? Hein? Pega um remédio amargo, diz assim, aqui tem um copo d'água aqui, filho. Toma e depois você toma água. Não é assim? Tudo que você faz assim com prazer? É isso não? Hein? Tem alguém que faz regime com prazer? Tem? Não tem. Porque a nossa carne tende à acomodação. Mas se eu me deixar influenciar pelas promessas de Deus, a palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela é poderosa para abrir meu coração para o que Deus quer fazer. Mas se ao contrário, eu me fecho nos meus preconceitos, nas minhas dúvidas e nos meus medos, eu nunca vou entender o que Deus está fazendo. E talvez seja como Belém, que recebeu o Rei dos Reis, que havia promessa sobre ela, mas ela não se deu conta que o Rei dos Reis estava nascendo, um curral,
Ela não se deu conta, porque ela não atentou para as promessas. Gente de fora, gente de longe, que a gente chama de os reis magos, que na verdade eram sábios, estudiosos, prestaram atenção nas promessas e foram até Belém. E lá em Belém acharam Jesus, porque Jesus quer ser achado. Mas Belém inteira ignorou a presença dos reis, porque ela não estava disponível para as promessas de Deus. E aí eu termino com o texto que a gente começou. Salmo 95, que diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Que Deus nos dê graça de ter um coração quebrantado para ouvir a voz dele. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar.